Olá, gente. Meu nome é Larissa, eu sou psicóloga, sou coach e atuo tanto na área clínica como também na área empresarial, né? Eu tenho uma empresa de consultoria em RH e eu vou falar um pouquinho para você da minha percepção da importância da saúde mental para a gente atingir os nossos objetivos, né? Então, assim, o que seria saúde mental, né? Saúde mental, existem filósofos, existem pessoas que, se você parar a pensar, cada um tem a sua definição. Então, vou falar um pouquinho de uma definição geral sobre o que é saúde mental, para depois introduzir, né, na importância de conseguir atingir os seus objetivos. Saúde mental, antes de mais nada, é a junção de dois fatores, né? O primeiro fator que rege as nossas vidas é a busca pelo objetivo na vida, ter um objetivo na vida, né? E é essa busca, essa pulsão que rege as nossas vidas. Isso há muito tempo atrás já era assim, né? Isso é algo da existência humana. Então, a ter um objetivo para conseguir conquistar, para conseguir atingir e ter essa trajetória para atingir o seu objetivo é uma das coisas que trazem uma saúde mental para o sujeito, né? E não ter esse objetivo na vida, né? Tem situações, tem pessoas que perdem esse objetivo na vida e acabam perdendo o norte, né? Vocês devem conhecer alguém ou saber de histórias em que as pessoas às vezes têm tudo e não são felizes, né? A gente vê famosos que tem tudo, você pensa, nossa, mas por que a pessoa não está feliz? Porque já atingiu o objetivo e às vezes não tem nenhum outro propósito, né, na vida, não consegue focar em outro objetivo e acaba interferindo na saúde mental. Um outro foco também na saúde mental é conseguir conquistá-los, ter saúde mental para conseguir conquistar o seu objetivo, né? As pessoas mentalmente saudáveis não são só aquelas que não têm doenças psíquicas, né? Pelo contrário, as pessoas saudáveis às vezes não buscam antes de ter essas doenças psíquicas se conhecer, né? E aí acabam de repente desenvolvendo alguma doença psíquica ou até física mesmo. Então, não são pessoas que não têm doenças psíquicas, mas são pessoas mentalmente saudáveis que têm conhecimento que ninguém é perfeito, né? Que as pessoas têm altos e baixos, que todo mundo possui um limite, né? E que nem tudo é para todo mundo. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, né, satisfação, amor, mas também conseguem vivenciar a tristeza, a raiva, a frustração. São capazes de passar por esses desafios e pelas mudanças da vida, né, e conseguem ficar num equilíbrio emocional, conseguem transitar entre traumas, conflitos, perturbações que fazem parte da vida, conseguem passar por esses ciclos e ficar num equilíbrio emocional, né, na saúde mental, elas conseguem lidar bem com essas transições e talvez não entrem em nenhuma doença psíquica, né? Elas regem as existências da vida de modo que harmonizam todas essas capacidades. Então, saúde mental é a junção desses dois pontos, né, que eu expliquei agora. É a junção de ter um objetivo, de ter essa pulsão, né, de conquistar esse objetivo e saber como conquistar, né,
e ter essa noção de equilíbrio, que nem tudo vai ser sempre alegria, e conseguir passar por tristezas, frustrações, né, anseios, medos, de uma maneira tranquila e razoável. Então, entendendo isso, né, o que é saúde mental, a gente pode entrar sobre como isso atinge a gente no mundo de hoje, né? Vou citar uma citação, vou falar uma citação do Novaes, né? Ele fala: sofremos sem dúvida a influência em nosso pensar, sentir e agir, pela percepção e representação que fizemos dos outros, pelas suposições que fazemos a respeito da maneira como somos vistos e interpretados. Esse é um determinante básico da nossa autoimagem social. O que ele quer dizer, né? A gente vive hoje na era digital, né? Os sentimentos, as bases dos sentimentos são sentimentos fluidos, rápidos, dinâmicos, né? De constante aparência. O tempo todo a gente tem que estar ativo, seja no mundo real, no mundo virtual, principalmente no mundo virtual. A gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar aparecendo, realizando coisas, né? E de uma forma às vezes tão acelerada que chega em alguns momentos a ser ineficaz. Por quê? Porque na verdade a gente vive estressado, a gente vive ansioso, a gente vive na correria e acha que não está dando conta, porque a gente está o tempo todo realizando e produzindo e querendo produzir mais, porque a gente vê os outros produzindo mais e mais e mais. Então, na verdade, a gente está o tempo todo se cobrando mais, o tempo todo ansioso, o tempo todo querendo produzir mais. E isso, às vezes, a gente não consegue parar um pouquinho e se perceber, né? A gente se sobrecarrega. E vão surgindo as doenças psíquicas, os desconfortos físicos, as doenças psicossomáticas, que são as doenças que começam a somatizar as coisas e a gente começa a sentir o corpo, né? Então, muitas dessas doenças também são de sobrecarga, né? Começa, de repente, por conta de sentir um mal-estar, começa a ter usos de remédios, ou usos de remédios para aliviar essas dores e produzir mais, ou até usos de remédio para produzir, né? É conhecido que tem gente que usa remédios para ser mais eficiente, ser mais eficaz, né? Tem gente que fica à noite sem dormir, com vícios. Então, assim, começa a ficar uma era, a gente começa a viver num mundo doente, né? Por exemplo, não é por menos que os dados recentes da Organização Mundial da Saúde, a OMS, elas apontam que a ansiedade e a depressão são 2 transtornos mentais mais comuns hoje em dia no mundo. E as duas juntas, essas duas doenças, custam em média 1 trilhão para a economia global. Então, a gente às vezes se sobrecarrega e às vezes não consegue produzir o que quer, o que às vezes até condiz com a gente, né? A gente tem capacidade, só que a gente não consegue se perceber e priorizar o bem-estar. Então, a gente às vezes força uma barra que uma hora, né, o corpo fala: não, calma aí, né, tem que respirar um pouco. Só que a gente só vai perceber isso quando surgem essas doenças. A ansiedade e a depressão são 2 males desse século, e já tem estudos que mostram que futuramente, no futuro não muito distante, mais da metade da população vai passar por algum episódio, né, depressivo.
o que são dados realmente assustadores, né? Tem pesquisas que já mostram que tem índices assim, né? E cada vez mais a gente vê pessoas passando por essas dificuldades, né? Por essa tripulação de coisas a fazer, que a gente quer dar conta, a gente quer dar conta de cada vez mais coisa e a gente acaba não tendo um tempo para se perceber, para notar que a gente tem que parar às vezes e respirar. Em meu consultório e na minha experiência empresarial, né, a maioria das questões que chegam até mim, que eu posso perceber, são da falta de percepção, dessa percepção de si mesmo, né, a tempo. Né? Às vezes as pessoas se percebem, mas se percebem um pouco depois de sentir, de notar, né? É depois de uma enxaqueca crônica, né? É depois de um transtorno de pânico. Né? Essa articulação de coisas a serem feitas o tempo todo, a gente tendo que estar ativo o tempo todo, as coisas tendo que ser resolvidas, não tendo tempo para esse olhar voltado para nós, acabam gerando algumas consequências. Pessoas que chegam com insônia, ansiedade, transtorno de pânico, depressão. A saúde mental, como eu já falei, não está relacionada só a não ter doenças psíquicas, mas também ter essa autoconsciência para afastar a possibilidade delas, né? Por exemplo, um livro que retrata muito bem, de fácil leitura e que respalda muito o que eu estou falando, é um livro, um romance do Augusto Cury. O nome dele é Felicidade Roubada. É um livro de fácil acesso, e eu indico para todo mundo, porque ele mostra bem, vou falar só um pouquinho, né, da história, só para não dar spoiler nenhum, mas ele fala de um médico que é muito requisitado, que é muito sucesso, que tem muito sucesso, é extraordinário na profissão, vive para a profissão, e o tempo todo se cobra ser o excelente, né? E não tem problema, não é isso? Não tem problema em ser excelente, mas você precisa se perceber. Né? Durante a história, ele tem um colapso e começa a gerar uma série de coisas que, né, indico para quem quiser saber mais, ler. É muito importante, o livro mostra a importância dessa autopercepção, né? Como a gente às vezes não se percebe e acaba deixando isso, a gente acaba se perdendo. Então eu indico esse livro é muito tranquilo de ler, é fácil, é uma história, mas também tem dados importantes que talvez despertem para as pessoas que falam, eu sou forte, eu não estou bem, só que aí as coisas vão passando, a gente tem que dar conta de cada vez mais coisa e às vezes nem nota em como a gente tá ficando, né? Só vai notar lá na frente quando de fato tem uma crise de ansiedade ou uma enxaqueca crônica, uma gastrite, enfim, coisas que às vezes mesmo você olhando e cuidando, talvez demore a passar porque foram uma série de coisas juntando, que são as doenças psicossomáticas, né? Então, só a gente tendo essa consciência de nós mesmos, que a gente pode ter essa saúde mental, né? E qual é a importância, de fato, da saúde mental para alcançar os nossos objetivos, né? Não é que essa
percepção, a importância dessa percepção não é para gerar ineficiência, atraso. Ah, Larissa falou que eu tenho que ir mais devagar. Não, na verdade cada um tem o seu ritmo. É se conhecer. Não estou falando que a gente deve, né, ser devagar, não, mas ter esse autoconhecimento, né, saber quando ir e quando parar. Pelo contrário, na verdade eu quero que as pessoas tenham o melhor de si, né, consigam desempenhar o melhor de si, né, para não ter futuramente doenças, né, não precisar estagnar, demorar mais para conseguir ter uma saúde mental plena. Então, assim, é conseguir entender suas dificuldades, é conseguir entender os seus limites. Cada um tem os seus limites. Você tendo essa autoconsciência, você vai saber até onde você pode ir, até, né, de repente o outro consegue ir até um limite, você consegue ir até um outro, né? As pessoas são diferentes. De repente eu tenho dificuldades com algumas coisas, vocês têm outras. É ter essa autopercepção, saber se respeitar, acho que acima de tudo, e trabalhar, né? Não é a gente só consegue trabalhar e melhorar tendo esse autoconhecimento, né? Então é perceber as nossas dificuldades e trabalhar em cima deles, para assim conseguir atingir da melhor forma, da forma mais plena, o seu objetivo, para que nada te atrapalhe ou te impeça de conseguir atingir o seu objetivo, né? Vou dar um exemplo para ilustrar. Por exemplo, um atleta, né? Ele tem um objetivo, uma meta para ser concluída e ele vai, treina, ele acorda cedo e se alimenta bem, né? O tempo todo está ali treinando. Mas ele precisa ter um momento para se descansar, para conhecer o seu limite. Ele precisa ter um momento para ele, para saber até onde ele vai. Senão, de repente, ele se machuca, né? Ele não consegue desempenhar o melhor de si. É conhecer, né? Conhecer o seu corpo, conhecer a sua mente, perceber, ter essa noção de como você está indo, né? Aristóteles, em sua doutrina ética, propõe que viver bem, né, a felicidade, resulta da ação em direção ao desenvolvimento de potenciais únicos e que, consequentemente, a felicidade está relacionada às experiências no desenvolvimento pessoal, na autorrealização e em busca do sentido da vida. Então, na verdade, tudo o que a gente acabou de falar. Essa busca pelo sentido da vida, né? Ter um objetivo, ter essa autorrealização, conseguir alcançar o objetivo, que é maravilhoso, e se desenvolver cada vez mais, né? Da forma para conseguir alcançar e se superar cada vez mais, para ter essa satisfação na busca dos desejos, na busca do prazer e possivelmente evitar a dor. O que a gente deve então fazer, né, para conseguir atingir essa saúde mental? Antes de mais nada, a gente deve estar bem com a gente mesmo, né? Como isso? Se aceitando os nossos limites, aceitando as nossas dificuldades, nossas qualidades, respeitando a gente, gostando e amando da gente, e os outros também. Às vezes a gente não consegue lidar bem com a dificuldade do outro também. Então, o primeiro passo é ter essa autopercepção, aceitar como a gente é, mudar o que a gente consegue, né? E em relação aos outros também, aceitar como os outros são, aceitar o que eles conseguem mudar, ter essa percepção e essa aceitação e estar bem com isso.
ter confiança é importantíssimo para a saúde mental. Ter confiança em si mesmo, ter confiança no outro, ter confiança no que futuramente pode acontecer e viver o presente. Eu acho que o importante é o viver o presente, para a gente evitar essas doenças psíquicas, é o viver o aqui e o agora. É ser capaz de lidar de uma forma positiva com as diversidades que a vida oferece, que as pessoas oferecem e com as suas diversidades internas. Então, é saber transitar nesses momentos fáceis e difíceis. É saber lidar tanto com as emoções boas, mas também com aquelas desagradáveis que fazem parte da vida. Não tem como evitar, né? Não tem uma fórmula mágica. O bem-estar emocional que diz respeito à qualidade da vida que a gente vive, né? Cotidiana, essa frequência e intensidade na alegria, na tristeza, na raiva, e como a gente se permite vivenciar essa intensidade, né? A gente só sente aquilo que a gente permite sentir, né? Então, assim, deixar aquilo te atingir até um certo ponto, saber que você também tem que se cuidar e se priorizar e conhecer os limites do outro também. Algumas dicas, então, que eu posso deixar aqui com vocês para ter essa saúde mental plena, para vocês conseguirem atingir os seus objetivos. Um ponto importante é manter sentimentos positivos consigo, com os outros e com a vida, né? Foi o que a gente acabou de falar. A gente conseguir ter esse pensamento positivo e se forçar para ter esse pensamento positivo, né? Com todo mundo, não só com a gente, não só com os outros, mas com todo mundo e com as coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Aceitar as qualidades e os limites, tanto pessoais como dos outros. Evitar o excesso das drogas, né? Seja ele cigarro, drogas, álcool. Evitar esse excesso para a gente também conseguir ter uma saúde mental de qualidade. Os medicamentos sem prescrições médicas, que às vezes a gente não consegue ver como drogas, mas são drogas também. A gente tem que respeitar também o nosso corpo, o limite dele, não forçar a barra para ele conseguir produzir do jeito que a gente quer. Se ele está dessa forma, se ele está, né, não rendendo do jeito que ele rendia, perceber o porquê, procurar ajuda, né? Perceber o que te levou, que te motivou a ser assim, da maneira que não está sendo eficaz, não era. Ter esse autoconhecimento e não ficar se drogando de maneira incerta, né? Reservar um tempo na vida pro lazer, para fazer aquilo que de fato você gosta. Tá com os amigos, com a família, com as pessoas que te fazem bem, aproveitar, né? Faz parte do equilíbrio da vida a gente conseguir estar no âmbito profissional, mas também ter uma saúde psíquica, emocional, física e ficar com as pessoas que trazem alegria pra gente. Então, saber também ponderar um tempo para estar com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama e que nos fazem bem, né? Renovar as energias com essas pessoas. Manter bons hábitos alimentares, né?
dormir bem, praticar atividades físicas, manter o intelecto ativo, né? Exercitar a mente, ler, conhecer, né? Saber do que se gosta, conhecer novas coisas, se aventurar, não se isolar, né? Quando tiver alguma dificuldade, não se fechar, porque a mente, se a gente deixar, ela vai propagando ideias. Então, tá o tempo todo dividindo, trocando, né? Seja com amigos, seja com psicólogos, seja com professores, seja com mãe, pai, mulher, independente, mas não ficar fechado, se isolando. Diversificar os interesses, né? E ter uma válvula de escape. É importante o tempo todo a gente renovar a energia. Então, descobrir algo que faça bem para você e ter essa válvula de escape quando sentir estressado, né, com a vida pesando, ter esse momento que você possa extravasar. Ter um momento seu para extravasar. Seja praticando uma yoga, seja fazendo uma terapia, seja fazendo um esporte, sair para dançar, cantar. Aí é de cada um tem que se conhecer, né? E se sentir algum sintoma de perturbação emocional, algum sinal de algo não normal, procurar um médico responsável, né? Se for físico, procurar um médico, se for psicológico, psiquiatra ou psicólogo, e em busca da sua saúde, tanto mental quanto física. Ao acordar, uma dica que eu dou para os meus analisantes, para as pessoas, ao acordar, pensar em coisas positivas. Às vezes a gente fica muito ligado aos nossos problemas e a gente não consegue oxigenar a nossa mente com coisas positivas, com coisas saudáveis. Então a gente fica preso a ter que resolver problema, a conta, né? E fica preso a só coisas negativas. Então, acorda. Estipule, por exemplo, para você acordar, fazer 1 mês de experiência. Durante 1 mês eu vou acordar, pensar em 3 coisas positivas e ao dormir agradecer por 3 coisas, né? E nota como isso tem um impacto, que pode parecer bobeira esse exercíciozinho, mas tem muito impacto, porque a gente começa a sentir e o nosso corpo começa a sentir também, né? A gente mentaliza, quando a gente mentaliza coisas boas, a gente sente coisas boas. Então, o nosso interior vai recebendo esses bons fluidos, essa boa energia. E que é que nem, por exemplo, um sonho ruim, né? Quando você sonha, quando tem um sonho real, um pesadelo, que você vivencia aquele momento, quando você acorda, o seu corpo está fisicamente sentindo como se você tivesse acabado de passar por aquela situação. E na vida também é assim. Quando a gente fica pensando em só coisa ruim, só tragédia, que nada vai dar certo, o seu psicológico, o seu físico vai se alimentando também com isso. É físico, né? Então, assim, tenta pensar nas coisas positivas. É claro que na vida tem altos e baixos, mas você se programar para ter esse pensamento positivo, né, para ter essa qualidade de vida ao acordar, mesmo depois de um dia que não foi tão satisfatório, ele vai começar diferente. Você vai renovar as suas energias com novos pensamentos, oxigenar,
Então, tenta fazer esse exercício, por exemplo, durante um mês e ver como você se sente. E se sentindo diferente, que eu espero que aconteça, leva isso para o seu dia a dia, durante o dia mesmo. Outra dica que eu posso passar para vocês é aprender a respirar. A gente não sabe como respirar, a gente se perde na respiração, a gente não nota como a gente respira errado e diferente. Então, é respirar, é encher o pulmão, oxigenar o cérebro, os pulmões, o coração, é ter essa oxigenação no nosso corpo, ter um momento em que você abra sua mente com pensamentos positivos, que tudo vai funcionar no seu dia, e respirar, encher o pulmão e soltar 3 vezes ao dia, quando você se sentir estressado, quando você sair de uma reunião, de um problema em que você note seus ombros duros, tensionados, você conseguir soltar, relaxar, respirar, ter esse cuidado com você, Respire. Às vezes a gente respira no automático e nem nota a importância do ato de respirar. Eu vou citar, para finalizar, uma passagem do Buda que eu queria deixar com vocês. O segredo da saúde mental e corporal está em não lamentar o passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar os problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Então, viva o presente, viva o aqui, o agora. Não viva ansioso com o que vai acontecer, ou não viva no passado, na depressão, nos transtornos. Viva o aqui e o agora. Respire, se conheça, se sinta, para você conseguir dar o melhor de si, para você conseguir treinar a sua mente para conseguir conquistar os seus objetivos. Eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar o seu objetivo se você focar no aqui, no agora, aprender a respirar, fazer essas coisas, essas dicas que eu posso dar para vocês. Se conheça, treine o seu pensamento para viver o aqui, para viver no presente, para viver no que você pode fazer agora. Você não pode fazer nada no passado, não pode fazer nada no futuro. Então, treine a sua mente. A mente tem que ser treinada, ela tem que ser trabalhada para isso. Na meditação, por exemplo, a gente está o tempo todo treinando. O mindfulness é o treinamento do pensamento, do viver o aqui e o agora, conhecer o seu corpo, respirar. Então, foque no presente, treine a sua mente. Quando algum pensamento vier de preocupação, afasta ele. Fala, não, agora não, vou focar no aqui, Ou quando você estiver tendo um momento de lazer, por exemplo, e vier uma preocupação, fala, não, vou curtir o meu momento, vou deixar minha mente descansar. Então, assim, eu espero que eu tenha contribuído para você de alguma forma, E qualquer dúvida eu estou à disposição. E espero que vocês se conheçam, consigam respirar, consigam conquistar os seus objetivos e viver cada dia melhor, da forma mais plena possível. Então tá, gente, muito obrigada. Um beijo.